Uma era enigmática. Imagine um período remoto, quase indecifrável para nós hoje. Uma época repleta de seres extintos, indivíduos cuja longevidade ultrapassava séculos e colossos que supostamente perambulavam pelo globo. Esta fase intrigante da história, que desperta a fascinação de inúmeros estudiosos, é conhecida como a Era Antediluviana. As Escrituras Sagradas relatam este intervalo temporal nos capítulos iniciais do livro das Origens. De acordo com o relato bíblico, neste período, a humanidade alcançou feitos notáveis, mas simultaneamente cultivou uma sociedade mergulhada em transgressões. Como seria o cotidiano naquela época? Quais foram as realizações daqueles povos? Que eventos marcaram o mundo antes da grande inundação? Estes são os tópicos que exploraremos a partir deste momento em nossa narrativa. Naturalmente, o clã pioneiro deste período foi o de Adão. Após serem banidos do paraíso terrestre, Adão e Eva se estabeleceram e geraram descendentes. Como é de conhecimento geral, o primogênito do casal original foi Caim, que infelizmente também se tornou o primeiro homicida da era antediluviana, tirando brutalmente a vida de Abel, seu próprio irmão. Após seu ato hediondo, Caim recebeu uma marca divina e edificou uma urbe na região de Nod. Ele batizou esta localidade em homenagem ao seu filho primogênito, Enoque. Esta povoação antediluviana é a primeira mencionada nas Escrituras. Contrariando teorias não bíblicas, os textos sagrados elucidam que o ser humano foi criado pela divindade como uma entidade racional e moralmente capacitada. Isto implica que, embora o homem experimente uma evolução intelectual à medida que adquire sabedoria e desenvolve inovações, não houve um processo evolutivo enquanto espécie, como algumas hipóteses científicas propõem. Esta constatação se torna evidente ao analisarmos os relatos bíblicos do período antediluviano. Como mencionado, Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, já possuía capacidade suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções. Com Jabal, Jubal e Tubal-Caim, a civilização antediluviana aprendeu a habitar em tendas, a criar rebanhos, a desenvolver as artes através de instrumentos musicais e a forjar utensílios trabalhando com cobre e ferro. Posteriormente, na época de Noé, as Escrituras demonstram como ele já dispunha da habilidade e dos recursos necessários para construir uma grandiosa embarcação, seguindo as instruções celestiais. Portanto, ainda que a Bíblia não forneça muitos pormenores sobre este intervalo temporal, é evidente que houve um expressivo avanço tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitos se indagam sobre a duração da era pré-diluviana, mas as Escrituras permanecem silenciosas quanto a esta questão. No entanto, diversos eruditos sugerem que o período compreendido entre a criação do mundo e o dilúvio pode ter sido mais extenso do que o restante da narrativa bíblica. Tentativas foram feitas para datar este intervalo, mas todas se mostraram inconclusivas. De fato, a única fonte que fornece alguma informação cronológica sobre a era pré-diluviana é o registro genealógico no 5º capítulo do livro das Origens. Contudo, é improvável que alguém possa estabelecer datas precisas a partir deste registro, simplesmente porque esse não é seu propósito primordial. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir marcos temporais. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas, o que significa que pode haver lacunas intencionais para enfatizar indivíduos que tiveram um significado particular na narrativa bíblica.
Por exemplo, em registros genealógicos representativos, quando se menciona que um indivíduo gerou outro, isso pode indicar que o primeiro é meramente um antepassado do último, não necessariamente seu progenitor imediato. Tal interpretação encontra respaldo em outras linhagens bíblicas, e diversos acadêmicos consideram plausível que o mesmo princípio se aplique à genealogia apresentada no 5º capítulo do Livro das Origens. Baseando-se nessas informações genealógicas, os estudiosos podem ao menos inferir que os avanços significativos no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à notável longevidade humana daquele período. Existia apenas um idioma universal, e o Criador permitiu que as pessoas vivessem por várias centenas de anos. Esse fator possivelmente desempenhou um papel crucial no progresso tecnológico e na transmissão de conhecimentos durante aquela era. É verdade que existem interpretações alternativas sobre a duração da vida das pessoas que existiram antes da grande inundação. Mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que faz uma leitura literal do texto sagrado, afirmando que esses indivíduos realmente viveram por centúrias. As Escrituras relatam que o estilo de vida transgressor adotado por Caim se disseminou rapidamente por todo o mundo antediluviano. Como exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a prática da poligamia nas narrativas bíblicas, e ele também foi responsável por 2 homicídios, vangloriando-se de sua crueldade. O próprio Caim, após tirar a vida de Abel, não apenas não se arrependeu, mas também considerou injusta a punição divina que lhe foi imposta. O texto sagrado também menciona que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É fato que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma união entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos teriam se relacionado com mulheres na terra. Contudo, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se adequa ao texto bíblico é que essa mistura representava uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a iniquidade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso implica que naquela época, a linhagem divina de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento do Criador. Mas com o passar do tempo, essa linhagem se misturou com a descendência ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um patamar intolerável. Naquele período havia nefilins na terra. Alguns eruditos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam ser mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, que exerceram domínio por meio de atos de tirania, intensificando ainda mais a medida do pecado da humanidade. Não obstante, no período antediluviano, também existiam pessoas que eram verdadeiramente devotadas ao Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir cuja memória perdurou como um símbolo de devoção, sendo lembrado até mesmo nos escritos do Novo Testamento. Enoque, por sua vez, cultivou uma ligação tão íntima com o divino que foi arrebatado sem experimentar a morte. Nesse mesmo período, Noé nasceu, cresceu e se tornou adulto. Nos anos derradeiros da era antediluviana, Noé representou uma rara exceção de indivíduo que persistiu em sua reverência ao Senhor. As Escrituras relatam que apenas sua família foi preservada quando a tolerância divina atingiu seu limite diante da corrupção generalizada daquela sociedade. Assim, a era antediluviana chegou ao seu término com a manifestação da ira do Criador e a devastação da terra. A situação havia se deteriorado a tal ponto, com a maldade alcançando níveis tão alarmantes,
que o autor bíblico exprime o descontentamento divino com a humanidade através da metáfora do arrependimento, afirmando que Deus lamentou ter criado o ser humano. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 6, registra o desfecho da narrativa antediluviana, declarando: pelas quais águas também o mundo de então pereceu submerso. Todavia, os acontecimentos daquela época servem como uma advertência para nossa geração. O próprio Messias alertou que nos dias finais da era presente, o estilo de vida pré-diluviano se repetiria. As pessoas viverão conforme seus próprios anseios e vontades, entregues a festividades, celebrações e relacionamentos, mas demasiadamente ocupadas para atender ao chamado divino ao arrependimento. Consequentemente, assim como ocorreu com a geração antediluviana, a humanidade só se dará conta da gravidade da situação quando o juízo divino for derramado, sem a possibilidade de retroceder. De fato, Jesus ilustrou esse momento afirmando que, assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram arrebatados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os impenitentes também serão removidos deste mundo pelo julgamento divino. Isto constitui, portanto, um apelo urgente à humanidade. As Escrituras não delineiam um retrato do mundo antediluviano para saciar nossa curiosidade sobre tempos remotos, mas como um alerta contundente de que um modo de vida caracterizado pela indiferença aos preceitos divinos e pela entrega ao pecado inevitavelmente conduzirá ao juízo celestial. As semelhanças entre o mundo antediluviano e nossa era contemporânea devem servir como uma admoestação. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para o Criador, de nos arrependermos de nossas transgressões e buscarmos sua misericórdia e perdão. Em suma, o mundo pré-diluviano representou um período singular na trajetória humana. Foi marcado por notável progresso tecnológico e cultural, mas também por intensa iniquidade e rebeldia contra o divino. Seu desfecho abrupto em um cataclismo diluviano ilustra a severidade do juízo divino e a premência do arrependimento humano. Portanto, é imperativo que permaneçamos vigilantes e preparados, conduzindo nossas vidas em conformidade com os preceitos divinos e ansiosos pelo retorno do Messias. O Messias, de fato, utilizou uma analogia para ilustrar este cenário futuro. Ele comparou o destino dos impenitentes nos dias derradeiros ao dos ímpios da era pré-diluviana, que foram arrebatados pelas águas do cataclismo. Da mesma forma, nos tempos vindouros, aqueles que persistirem na iniquidade serão removidos deste plano terrestre pelo juízo divino. Esta narrativa constitui, portanto, um apelo premente à humanidade. As Escrituras Sagradas não delineiam um panorama da era antediluviana meramente para saciar nossa curiosidade sobre épocas remotas. Ao contrário, servem como uma admoestação contundente de que uma existência pautada pela indiferença aos preceitos celestiais e pela rendição às transgressões inevitavelmente culminará no escrutínio divino. As semelhanças entre o mundo antediluviano e nossa época contemporânea devem funcionar como um alerta. É imperativo que redirecionemos nossa atenção ao Criador, busquemos o arrependimento genuíno e imploremos por sua benevolência e absolvição. Em síntese, a era pré-diluviana representa um intervalo ímpar na trajetória da humanidade. Foi uma época marcada por avanços tecnológicos e culturais significativos, mas igualmente caracterizada por uma profunda depravação moral e insurreição contra a autoridade divina. Seu desfecho abrupto, materializado em uma inundação catastrófica, serve como um testemunho eloquente para as gerações vindouras.
O término repentino daquela civilização, por meio de um dilúvio devastador, evidencia a gravidade do juízo divino e a premência do arrependimento humano. Consequentemente, é vital que mantenhamos um estado de vigilância e prontidão, conduzindo nossas vidas em conformidade com os mandamentos divinos e aguardando com expectativa o regresso do ungido. As pessoas estarão demasiadamente absortas em seus próprios anseios e vontades, entregues a comemorações, festividades e relacionamentos, negligenciando o chamado divino ao arrependimento. Assim como ocorreu com a geração antediluviana, a humanidade só se dará conta da gravidade da situação quando o juízo celestial for derramado, sem a possibilidade de retroceder. Este cenário reforça a urgência do apelo à humanidade. As Escrituras não retratam o mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade histórica, mas como um alerta incisivo de que um modo de vida caracterizado pelo desprezo aos padrões divinos e pela entrega ao pecado culminará inexoravelmente no juízo celestial. Os paralelos entre a era antediluviana e nosso tempo presente devem servir como uma advertência inequívoca. Este é o momento crucial para reorientarmos nossa atenção ao divino, buscarmos o arrependimento sincero e implorarmos por sua misericórdia e perdão. Em última análise, a era pré-diluviana foi um período singular na história da humanidade, marcado por notáveis avanços tecnológicos e culturais, mas também por uma profunda degradação moral e rebeldia contra o Criador. Seu desfecho serve como uma advertência contundente para as gerações futuras. O fim abrupto daquela civilização, através de um dilúvio catastrófico, ilustra a severidade do juízo divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é fundamental que permaneçamos em estado de alerta e preparação, vivendo em consonância com os preceitos divinos e aguardando com expectativa o retorno do Messias. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.